A amiga dizia que essa amante do meu pai havia feito um feitiço muito forte para ficar com ele, e que as entidades que ela usou neste trabalho eram entidades do inferno. Uma delas se chamava Astaroth, e essa mesma entidade estava acima de qualquer Exu do terreiro. Bem, a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu não consegui decorá-lo, mas depois de tanto a minha mãe falar deste demônio, acabei decorando o nome dele. Segundo essa amiga, a minha mãe tinha que ir atrás de uma feiticeira que morava em São Paulo de Olivença, uma cidadezinha do interior do Amazonas, pois somente essa feiticeira tinha poder suficiente para conjurar essa entidade. Achei que minha mãe não seria capaz de fazer uma loucura dessas, de sair de Manaus para ir a outra cidade, a quase 1000 quilômetros de distância de Manaus. Mas quem deras eu estivesse errado, ela pegou o dinheiro da pensão paga pelo meu pai e foi na cara e na coragem atrás dessa bruxa na cidade de São Paulo de Olivença. E ainda levou eu e minha irmã junto. Chegamos nessa cidade e até achei o lugar bonitinho. Parecia mais uma vila toda arborizada. Achei que essa mulher morava na cidade mesmo, mas ela morava nos limites da cidade. E para chegar na casa dela tinha que atravessar o rio Solimões. Resumindo, a casa dela ficava praticamente dentro da floresta, pois depois de atravessar o rio, ainda tinha que andar mais uns 500 metros para chegar até lá. A casa era uma casa de madeira com 3 quartos, cozinha, sala e banheiro. Assim que entrei naquele lugar, senti uma energia pesada. E mesmo estando de dia, parecia que a luz do sol não penetrava naquele lugar. E ainda mais para o meu desespero, a minha mãe nos disse que ficaremos ali a próxima semana. Aquela mulher era uma senhora de uns 60 anos e se apresentou pelo nome de Mãe Nani. Ela disse à minha mãe que pudesse ficar tranquila, que o meu pai voltaria para ela logo logo, e que primeiro ela iria dar um jeito na amante do meu pai. A minha mãe e essa Mãe Nani andavam juntas o tempo todo, falando sobre feitiços, entidades e praticando magia negra. E 3 dias depois veio a notícia. A amante do meu pai foi achada morta em uma estradinha de terra erma. Assim que elas souberam da notícia, ficaram eufóricas, comemoravam a morte da amante do meu pai. Mas que torcedor fanático comemora o gol do time? A Mãe Nani explicou para minha mãe que agora era necessário que ela ficasse ali na casa dela por mais uma semana, até concluir os trabalhos de amarração para o meu pai. Bem naquela casa eu dormia em um quarto junto com a minha irmã. E neste quarto havia uma espécie de sapateira que estava trancada. E a Mãe Nani proibiu qualquer um de nós de chegar perto ou tentar abrir aquela sapateira. Bem, vou explicar um pouco como era a casa. Na frente havia um campo aberto, que se você andasse por uns 500 metros, você chegava no rio. E para chegar no vizinho mais próximo, tinha que atravessar o rio Solimões. E esse rio parece mais um mar de tão grande que ele é. Já no fundo da casa dava de encontro para uma mata fechada, o que tornava o lugar muito assustador. Certa noite a minha mãe e a sua amiga haviam saído, ficando somente eu e a minha irmã naquela casa aterrorizante. Pois além de não ter luz elétrica, lá fora era pior ainda. Era uma escuridão total. E para piorar, a casa era cheia de imagens de entidades de terreiro, daquelas mais tenebrosas, onde a entidade tem chifres e está segurando um tridente. Já era de madrugada, eu não fazia ideia da hora. Só sei que acordei com a voz de criança me chamando. O quarto estava escuridão total, e essa voz vinha de dentro da sapateira. E o que quer que estivesse ali, pedia para que eu abrisse para ele sair. E levantei naquele breu total. Me aproximei da sapateira e perguntei quem era. Aquela coisa deu uma risada macabra e disse que era o diabo. Saí correndo e gritando para fora do quarto, mas não havia nem sinal da minha mãe. Então peguei um lampião, a querosene que se encontrava na casa, e saí lá fora naquela escuridão procurando a minha mãe. Não sei por quanto tempo andei, mas estava um frio congelante, e em um pedaço da mata eu avistei uma clareira. E ao longe eu pude ver a minha mãe e a sua amiga entoando um tipo de oração naquele lugar. Fui me aproximando meio escondido entre as árvores. E lá estavam as duas, a minha mãe e a Mãe Nani.